a benção, a comunhão com os irmãos. Nós estaremos agora, em alguns instantes, em oração, nos preparando para cultuar a Deus. Nós estaremos orando, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração, suplicando a Deus que Ele nos dirija nesse culto. Então, vamos adorar a Deus, acalmando assim o nosso coração, para ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar. A palavra de Deus diz assim: esperei, lá no Salmo 40, versículo 1, a partir do versículo 1. Salmo 40, iniciando o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos colocar de pé e vamos estar orando ao nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando. Um sol tão belo, um dia tão festivo. Nós te louvamos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Te louvamos pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela saúde que o Senhor tem dado aos nossos familiares. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor se inclina para nós e nos vê. Ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor. Senhor, nós te louvamos por tudo isso e pedimos a Ti também perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, pelos pecados que praticamos, com palavras, pensamentos, ações. Perdoa-nos, ó Senhor, de todos os nossos pecados. E na Tua presença, Senhor, em oração, nós te pedimos, nos conduza nesse culto de louvor e adoração a Ti. Que todas as orações, todos os cânticos, a Tua palavra que será anunciada, falem ao nosso coração e nos aproxime mais de Ti. Vem estar conosco nesse culto. É o que pedimos, clamamos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Que realmente seja uma verdade no nosso coração. Que o prazer das nossas vidas seja realmente de louvar e adorar o nosso Deus. Eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel,
é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, por nos sustentar, Senhor, por nos dar fôlego, disposição, amor, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração igual ao teu, Senhor. Nos ensina a obedecer, nos ensina a servir, Senhor Jesus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, sim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fale isso ao Senhor. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Receba, Senhor, todo louvor e toda adoração, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor Jesus. Que possamos obedecer, Senhor. Que possamos servir. Ó, Senhor, nos ensina a sermos, Senhor, como o Senhor quer que seremos, Senhor. Ó, Senhor, nos ensina, Senhor, a testemunhar, a falar do teu amor, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes nesse mundo tão complicado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós acabamos de louvar a Deus dizendo: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós falamos isso nesse cântico. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus, nós nos lembramos automaticamente da palavra boa, ou a palavra bom. O homem segundo o coração de Deus, podemos afirmar, que é algo que é bom. E aí a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é o seguinte: na Bíblia, aonde aparece pela primeira vez a palavra bom? Ser um homem segundo o coração de Deus é algo bom. Aonde aparece na Bíblia a primeira vez a palavra bom? Muito bom. Exatamente, a palavra bom aparece na Bíblia a primeira vez lá no livro de Gênesis. E aparece na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, 6 vezes. 6 vezes. Todo final de período de criação, que a Bíblia chama de dia, todo final de período de criação, a Bíblia afirma que viu Deus que era bom aquele dia. E assim por diante. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 31. Gênesis, capítulo 1, o versículo 31. Obrigado. Gênesis 1, o versículo 31. Gênesis 1, 31. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Para ser um homem segundo o coração de Deus, é necessário fazermos a mesma prática que Deus teve no capítulo 1. E o que Deus fez no capítulo 1 de Gênesis? Além da criação, Deus fez uma avaliação do que ele havia feito. Todo livro de Gênesis, no capítulo 1, todo final de período de criação, Deus fez uma avaliação. Em todo final, Deus disse: viu Deus que era bom. E no 6º dia, como nós lemos aqui, viu tudo quanto Deus fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o 6º dia. Para fazermos uma avaliação, aprendemos muito observando como Deus fez a avaliação do que ele realizou. A primeira coisa que nós percebemos logo de início, sobre a necessidade da avaliação. E essa avaliação que Deus fez foi sempre uma avaliação constante e periódica. No final de cada período de criação, Deus avaliou a sua obra, como que ela estava. Isso indica uma necessidade constante de fazermos uma avaliação da nossa vida.
Sem avaliar a nossa vida, não há como haver mudança. Quando eu iniciei os estudos lá na Unesp, nós ficamos 6 meses estudando uma disciplina sobre prática docente, prática do professor. Durante 6 meses, todo o ensinamento que o professor deu tinha como único objetivo fazer, sabe o quê? Fazermos uma avaliação da nossa prática pedagógica. Segundo vários estudos, se uma pessoa não fizer uma avaliação da sua prática pedagógica, um professor, não tem como ele mudá-la. E o que o professor afirmava era o seguinte: só é possível fazer essa avaliação aqueles que desejarem. Porque nem todos querem fazer essa avaliação. Porque, às vezes, avaliar a própria vida pode ser algo doloroso. Pode ser algo que incomoda. Mas a Bíblia indica a necessidade de fazer avaliação constante. Porque foi assim que Deus fez. Na sua obra de criação, nos 6 dias, ele avaliou a sua obra. Então, nós precisamos desenvolver em nossa vida essa necessidade de avaliação constante. E é interessante que a Bíblia afirma isso o tempo todo. A Bíblia fala, por exemplo, que devemos o homem examinar a si mesmo. A Bíblia fala sobre a necessidade de confessarmos nossos pecados a Deus. A Bíblia incentiva o tempo todo fazermos uma avaliação da nossa vida. E observarmos a avaliação que Deus fez na sua obra de criação, observamos também o seguinte, que essa avaliação foi feita após algo realizado. Isto é, ele observou algo para fazer a avaliação. Viu Deus. Ele observou algo naquilo que estava sendo feito para poder fazer a avaliação do que foi executado. Isso indica que a avaliação geralmente ocorre depois do quê? Depois de algo que foi executado. Depois de algo que foi feito. E a avaliação indica muito aquilo que nós estamos observando. É aquilo que eu observo que indica a qualidade da minha avaliação. É interessante nessa questão que há estudos que mostram como nós podemos fazer avaliações equivocadas, que é resultado daquilo que estamos avaliando. Por exemplo, a pessoa vai em um médico e descobre que tem que fazer um novo exame. E ao pensar em fazer um novo exame, a pessoa já começa a fazer uma avaliação. Esse exame vai indicar que a situação minha está pior. Que não vai ter solução. E só esse tipo de pensamento faz o coração acelerar. A mente começa a focar naquela situação. E a angústia começa a tomar conta do coração de uma forma acelerada. Porque já está antecipando o resultado de uma avaliação que nem ocorreu ainda. Mas ela está observando, está focando numa preocupação que não está indicado ainda, não há evidências ainda que o resultado vai ser pior. A nossa mente muitas vezes foca, observa algo que equivocado. Conta-se a história, que é interessante, de uma tia que levou o sobrinho na praia, o sobrinho todo feliz, lá brincando, criancinha pequena, né? De repente veio uma onda e engoliu a criança. A tia desesperada, caiu de joelhos em terra, começou a pedir a misericórdia de Deus, que Deus tivesse misericórdia, que Deus salvasse o netinho que a onda levou embora, aquele desespero, aquela angústia, e de repente a onda volta e o netinho volta e cai de novo na praia. A tia se aproxima, cai do gelo de novo e fala assim, mas cadê o bonezinho dele? É aquilo que se observa. Aquilo que se observa. Então, a importância da observação indica naturalmente a qualidade da nossa avaliação. A Bíblia fala que Deus viu a sua obra e viu que era muito bom. E toda avaliação automaticamente também indica uma apreciação. Se nós avaliamos algo como bom, como Deus fez, nós nos sentimos bem. Temos um sentimento no nosso coração agradável, nos sentimos felizes e nos sentimos motivados a continuar. Porque é algo que deu certo. Ótimo, vamos continuar. Então, a avaliação, ela promove isso. Promove um sentimento de apreciação no coração de algo que é bom. Ou então, o contrário.
Avaliação pode indicar algo que é desagradável, algo que não está atingindo aquilo que esperávamos. A avaliação também faz isso. A avaliação mexe com as nossas emoções. Tanto é que todas as emoções que nós temos, tudo que nós sentimos, é resultado de avaliação. É resultado da forma como nós avaliamos o mundo ao nosso redor. Se eu avalio como algo perigoso, algo ameaçador, a emoção no meu coração já vem com nomes, que é o nome de medo. Medo. Se é algo que é injusto, algo que é errado, que não deveria acontecer, no meu coração já vem emoção de raiva. Se é algo que eu percebi que estou perdendo, que é algo que não deveria ter ocorrido, eu perdi, vem a emoção de tristeza. Se é algo que eu percebi que fiz errado, que não deveria ter feito, vem a emoção de culpa. Se é algo que que foi desaprovado socialmente, que é algo que nem inadequado aos olhos de outras pessoas, eu me sinto envergonhado. A emoção é resultado naturalmente da avaliação do que fazemos ao nosso redor. Todos nós fazemos isso automaticamente. Se é algo que é bom, automaticamente nos sentimos alegres. Então, a avaliação, ela desperta naturalmente as nossas emoções. Se nós não tivéssemos emoções, se Deus não tivesse dado essa característica a cada um de nós, de sentirmos, avaliarmos a situação e despertar emoção dentro de nós, a nossa vida seria sem sabor. Nós não choraríamos quando perdemos algo, não ficaríamos indignados com a injustiça, não sentiríamos medo diante das ameaças, não sentiríamos culpados quando fazemos as coisas erradas, a nossa vida seria sem sabor. A emoção é que dá sabor à nossa vida. E às vezes as emoções nos perturbam muito, porque nunca elas vêm normalmente de forma sozinha, o medo sozinho. Às vezes vem o medo de braço dado com a raiva, com o braço dado com a tristeza, e aí provoca um monte de confusão emocional dentro do nosso coração. Mas toda avaliação mexe com as nossas emoções. Viu Deus a sua obra e viu que era boa. Então, toda avaliação é algo que devemos fazer periodicamente. Deus fez essa avaliação da sua obra, no final de cada ação. Toda avaliação desperta as nossas emoções. Toda avaliação é um indicativo daquilo que nós estamos observando. E a avaliação também envolve uma tomada de decisão. Quando eu avalio algo, automaticamente eu vou tomar uma decisão. E a decisão que Deus tomou após avaliar toda a sua obra de criação, nós percebemos que no sétimo dia Deus descansou. Toda avaliação indica tomada de decisão. Toda avaliação. E a decisão pode ser várias. Pode ter a decisão de fugir da situação, quando é algo ameaçador, eu quero fugir da situação. Ou então enfrentar a situação, é uma outra reação que eu posso ter. Ou ficar paralisado, né? Tem a vista tanto medo que a pessoa fica paralisado. Ou então acomodar-se com a situação. Talvez seja uma das formas mais perversas, ao avaliarmos algo que está desagradável, algo que perturba o nosso coração, nós simplesmente nos acomodarmos com ela. O que aprendemos ao observar Deus avaliando a sua obra de criação? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e sexto dia. O que aprendemos? Aprendemos sobre a necessidade de cada um de nós fazermos uma avaliação da nossa vida constantemente. A palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 5, diz assim. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Olha só. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé.
Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O que a palavra de Deus indica claramente nesse versículo, em vários textos da Bíblia também, é a necessidade de avaliar a nós mesmos. Nós temos a tendência de avaliar os outros e não avaliar a nós mesmos. Avaliar os outros pode ser algo extremamente prejudicial em nossa vida, tanto na relação com Deus, como naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Por quê? Ao avaliar os outros, nos comparando com nós mesmos, nós podemos justificar muitas práticas erradas. Do tipo, eu faço, mas todo mundo faz. Todo mundo comete o mesmo erro. Então eu não sou tão errado assim. Ou então falar, olha, não é culpa minha. Foram os outros que fizeram. Então, quando nós utilizamos a prática de avaliar a vida das outras pessoas, a Bíblia indica que é um comportamento inadequado, porque podemos cometer sérios erros nesse processo, e além disso, olha como é grave. A Bíblia fala que nós não podemos julgar os outros. Não julgueis e não sereis julgados, porque o nosso julgamento sempre é equivocado. O nosso julgamento sobre a vida das outras pessoas é sempre equivocado. Por que é equivocado? É errado. Porque nós não conseguimos entender tudo que está se passando com a vida do outro. Não conseguimos. Nós não sabemos as lágrimas que aquela pessoa derramou, as angústias que ela viveu na sua vida, as dificuldades que ela passou. Nós não sabemos, nós não compreendemos completamente e já estamos fazendo determinadas asseverações, determinadas conclusões que podem ser muito equivocadas. Muito equivocadas. Isso é muito comum. Muito comum. No contexto de escola, que eu sempre comento com os irmãos, é muito comum um aluno que tem um comportamento inadequado, começa a faltar demais na escola, que tem muitas coisas, tira baixas notas, e os professores ficarem furiosos com ele. Houve várias e várias situações assim, e depois descobrem que ele perdeu a mãe, que ele perdeu o pai, que a casa em que ele mora, teve um caso que o professor questionava por que o aluno fazia as atividades. Na casa que ele morava não tinha mesa. Era uma casa de chão de terra batida. As avaliações que nós fazemos sobre a vida das outras pessoas normalmente são equivocadas. Porque nós não conhecemos tudo o que está ocorrendo. Tudo que está vendo na vida dela, o que está no seu coração, qual o contexto social que ela vive. Não sabemos. Por isso que a palavra de Deus nos exorta o tempo todo é examinar a nossa própria vida. Como está a nossa vida? E a exortação que a Bíblia nos dá é examinarmos como está a nossa fé em Cristo Jesus. Essa orientação que a Bíblia dá. E quando a Bíblia fala para analisarmos como está a nossa fé em Cristo Jesus, é também uma experiência individual e pessoal de cada um de nós. Na academia que eu faço atividade física lá, o professor tem um quadro enorme na parede, dizendo o seguinte: não se compare com os outros, porque cada um está num nível diferente de desenvolvimento de atividade física. Na academia, por exemplo, tem pessoas que levantam 25, 30, 40 quilos. Eu levanto 10, 15 sofrendo. Uma outra pessoa levanta 5 quilos. Então, não se compare com os outros, porque cada um está no seu ritmo, cada um está no seu nível. Em relação a Cristo Jesus é a mesma coisa. Quando iniciamos a fé cristã, cada um de nós está em um nível diferente na fé cristã. Cada um de nós está num passo diferente na fé cristã. Cada um de nós está no processo de crescimento em Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos nos comparar com outras pessoas, inclusive na questão espiritual. O que a Bíblia incentiva a fazermos é avaliar como está a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Como o texto diz, olha só. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. E o que envolve esse processo de avaliação?
Primeiro, temos que perceber que antes de entregarmos a nossa vida nas mãos de Cristo, quem era o Senhor da nossa vida era nós mesmos. Era nós que decidíamos o que deveríamos fazer. Nós julgávamos, segundo nossa própria concepção, segundo nossos próprios pensamentos, o que era certo, o que era errado. Nós seguimos o curso do nosso coração. É assim que nós fazíamos. Só que a palavra de Deus vem e nos diz o seguinte, que o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nos convenceu do pecado. Isto é, que não estávamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que não estávamos submissos à vontade soberana do Senhor Jesus. O Espírito de Deus nos convenceu disso, que estava errado. Por mais que nós achávamos que estávamos certos, estávamos errados. Porque o caminho que nós seguimos era o caminho do nosso próprio coração. O Espírito de Deus fez isso, nos convenceu do pecado. Nos convenceu da justiça. O que significa? Nos indicando claramente que a única pessoa justa é Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é santo. Ele é totalmente puro, sem pecado. E o Espírito Santo também nos convenceu do juízo, que o príncipe desse mundo está julgado, isto é, que os valores desse mundo diante de Deus são condenados. Mas, meus irmãos, tomemos o cuidado quando a Bíblia fala que o príncipe desse mundo está julgado, está condenado. Às vezes, o que nós condenamos no mundo são algumas práticas que não têm em si coisas erradas. Por exemplo, ouvir música, não tem nada de errado ouvir música. Por exemplo, fazer uma viagem, não tem nada de errado em fazer uma viagem. Quando a Bíblia fala que o príncipe desse mundo está julgado, o que a Bíblia está querendo dizer? O que é o mundo que está julgado? É tudo que é pecaminoso no mundo. Todo sentimento de ódio, de rancor, todo tipo de pecado que desagrada o coração de Deus. Isso sim é o príncipe desse mundo. Isso sim inclina o coração dos homens. Isso sim nós percebemos no nosso dia a dia. Nós percebemos a força do príncipe desse mundo, quando nós percebemos a desunião nas famílias, quando percebemos tanta coisa injusta acontecendo, tanta corrupção no nosso país, isso sim nós percebemos. Olha o príncipe do mundo aí, olha isso aí. Então nós temos que diferenciar. O príncipe desse mundo já está julgado, os valores que esse mundo cultua já estão julgados. O Espírito Santo nos convence disso. E nos convence o quê? Que precisamos entregar nossa vida nas mãos de Cristo. E é exatamente o que nós fazemos. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, foi o que aconteceu. O Espírito Santo operou no nosso coração, percebemos que estávamos errados, percebemos que só Jesus Cristo é justo, que os valores desse mundo estavam errados, e nos rendemos a Jesus. E o texto da Bíblia nos diz que devemos verificar se nós continuamos firmes na fé. Isso é, se nós continuamos tendo a vida dirigida completamente pelo Senhor Jesus Cristo. Se Jesus continua ainda sendo o Senhor absoluto do nosso coração, o Senhor absoluto da nossa existência. É isso que a palavra de Deus nos diz. O próprio Senhor Jesus afirma, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós continuamos nessa mesma perspectiva? Nós continuamos entregando totalmente a nossa vida nas mãos de Cristo? Nós continuamos deixando que Jesus Cristo dirija a nossa vida em tudo? Essa é a avaliação que temos que fazer na nossa vida em relação a Deus. Não nos comparar com outros, é verificar como está o nosso coração diante de Cristo Jesus. E a avaliação que Deus fez nos ensina? Que essa avaliação espiritual tem que ser constante, diariamente. Deus avaliou a sua obra da criação todos os dias, que Ele fez a sua obra. Precisamos avaliar nossa vida diante de Deus diariamente, todos os dias. E quando nós avaliamos nossa vida diariamente diante de Deus, o que temos que fazer? Observar o que fizemos. Parar, o que eu fiz? O que eu fiz? Normalmente essa avaliação pode ser feita à noite, ou de manhã, quando se faz uma análise do dia seguinte, ou logo, em vários períodos do nosso dia. O que eu fiz? Como o Senhor Jesus fez, observou a sua obra. O que eu fiz? E ao perceber que nós fizemos coisas erradas, o nosso coração sentir perturbado,
angustiado, o que temos que fazer? Qual é a ação que temos que tomar? Pedir perdão a Deus e retornar ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma avaliação espiritual necessária que temos que fazer na nossa vida diariamente. Essa avaliação muitas vezes é dolorosa. Não queremos fazer, porque ela dói. Só que quando nós fazemos, nós encontramos paz no nosso coração. Quando nós fazemos, encontramos alegria na nossa alma. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse processo. O que o Espírito de Deus faz? Ele nos puxa a orelha. Como que o Espírito de Deus puxa a orelha? Ele faz sentir o nosso coração angustiado. Ele faz, às vezes, nós percebemos que parece que a nossa vida está perdendo sabor. Parece que a apatia está dominando a nossa alma. Parece que as coisas estão confundindo a nossa mente. Por que isso acontece? Porque o Espírito de Deus promove isso dentro de nós, para nós nos aproximarmos de Deus. É o Espírito de Deus dizendo, venha até mim, entregue a sua angústia nas minhas mãos. Reveja como está a sua vida. Se reconsagre novamente na minha presença. É o Espírito de Deus fazendo isso. É o Espírito de Deus operando no nosso coração. Agora, se nós não sentimos nada disso, se o nosso coração não se perturba, se o nosso coração não está angustiado, se nós continuamos no pecado sem sentir nada de errado, a Bíblia fala claramente que nós não somos filhos. Lá em Hebreus capítulo 12 fala isso. Aquele que é filho, Deus o corrige. E corrige colocando esses sentimentos no coração, que é um chamado para se voltar para Ele, para se entregar a Ele, para se render aos seus pés. Isso devemos fazer constantemente. Meus irmãos, não nos enganemos de um princípio espiritual que está bem claro na palavra de Deus. Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A presença de Jesus em nossa vida é uma presença abundante. Abundante do quê? De paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Se o meu coração não está em paz, está faltando quem no meu coração? O príncipe da paz. Eu preciso entregar ao príncipe da paz toda a minha vida para que a paz reine no meu coração. Se eu, porventura, me sinto fraco, desanimado, abatido, o que está faltando na minha vida? O Deus forte, porque nosso Senhor Jesus é o Deus forte, que fortalece a nossa vida. Se eu não sei o que fazer, estou perdido diante de tantas coisas, o que eu preciso na minha vida? O maravilhoso conselheiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus forte, nosso Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz, nosso Senhor, é o que precisamos. Por isso, esse convite que o Senhor faz ao nosso coração. Examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quem é reprovado é aquele que não percebe nada disso. É necessário, meus irmãos, avaliarmos a nossa vida espiritual. E participar da ceia do Senhor, o que é? É um processo de avaliação. Examinai a vós mesmos, e coma do pão e beba do cálice. Nós estaremos agora orando a Deus, pedindo a Ele que Ele esteja avaliando o nosso coração, avaliando a nossa alma, que Ele nos fortaleça na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, na Tua presença e oração nós te louvamos. Te louvamos porque a Tua palavra nos convida a avaliarmos a nossa vida na Tua presença. A Tua palavra nos convida a verificar como está o nosso coração e nos voltarmos completamente para Ti. Senhor, nos convença com Teu Santo Espírito. Nos convença, Senhor, que a vida abundante que o Senhor nos prometeu é resultado de uma comunhão contigo. Se o nosso coração está perturbado, o que precisamos é nos voltar mais e mais para Ti. Fortalece, Senhor, a nossa vida, a nossa comunhão contigo no nosso dia a dia. É o que nós pedimos em Cristo Jesus e pedimos também, perdoa-nos, ó Senhor, dos nossos pecados, perdoa-nos, ó Senhor, daquilo que nós temos feito, porque nós queremos viver em comunhão contigo, de uma forma que agrada o Teu coração.
É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós oramos a Deus pedindo que Ele nos desse um coração igual ao dele. Dá-me um coração igual ao teu. A palavra de Deus nos orienta quando foi instituída a ceia do Senhor. Paulo nos fala aqui
em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Ele diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra de Deus nos convida, ao participarmos da ceia do Senhor, fazermos um exame da nossa vida. E a Bíblia é muito clara. Quem não faz esse exame, condena a si mesmo. E a Bíblia também é clara, dizer que quem não faz isso, não participa da mesa do Senhor dignamente. Mas o que significa isso? Quando examinamos a nossa vida, o que nós percebemos? Pecado. E ao perceber pecado, o que devo fazer? Não participar da ceia? De forma nenhuma. Ao perceber pecado, eu peço perdão a Deus e participo da ceia. A ceia do Senhor é sempre um momento de avaliação espiritual. É sempre um momento de verificar como está a nossa vida diante do Senhor Jesus. Nós estaremos agora orando, separando os elementos da ceia que estaremos tomando. Eu convido os nossos irmãos a se colocarem em pé e vou pedir que o nosso irmão presbítero Djalma nos dirija a Deus nessa oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos a Tua bênção para esse momento tão significativo, quando vamos participar da mesa que lembra como memorial que o Senhor Jesus deu a vida por nós, ressuscitando e estando à direita de Deus Pai, virá nos julgar. Obrigado por este dia, obrigado por este momento. Obrigado pela Tua igreja aqui presente, Pai. Cada pessoa, cada família, de tal forma que se sintam enriquecidos pela Tua palavra, pela mensagem, pela meditação que nos leva a examinarmos a cada instante a nossa vida. Abençoa estes elementos, Pai, que serão tomados e consagra-os pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podemos estar nos assentando. Eu convido a nossa irmã Gedália, que seja nosso auxiliar na celebração da ceia do Senhor, e nosso irmão presbítero Heitor também, que seja conosco nos auxiliando. O nosso Senhor Jesus, na véspera que ele foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Os nossos irmãos presbíteros estarão levando a ceia onde os irmãos estão, conforme eles forem chegando, os irmãos vão recebendo. E a nossa irmã Gendália, vou pedir também que depois esteja auxiliando, levando para as crianças lá em cima. E é interessante os irmãos estarem aqui, porque a nossa irmã Gendália está lá no Jardim Aeronave, né? E o nosso irmão presbítero Heitor servindo a Deus também lá na congregação de Hortolândia. Então, nossos irmãos estarão levando a ceia onde os irmãos estão. Conforme eles forem chegando, os irmãos vão pegando no cálice.
Eu peço que os irmãos aguardem por uns instantes. Só as crianças em cima que não, para nós tomarmos todos juntos. Tá. Meus irmãos, enquanto os irmãos participam da ceia, que nós estejamos examinando nossa vida diante do Senhor, para participarmos dela, né, com dignidade. Algum irmão não recebeu do cálice? Só levantar uma das suas mãos. Não? Os irmãos podem vir, então. Meus irmãos, nós estaremos participando agora da ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz no nosso lugar. Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial, de estarmos participando da tua mesa junto com nossos irmãos. E nós suplicamos, Senhor, que o teu Santo Espírito fortaleça dia após dia o nosso relacionamento contigo, que nós possamos dia após dia olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Derrama sobre nós cada vez mais a tua graça e o teu amor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. E após o culto, nós temos alguns instantes para tomar o café.
E nós teremos a seguir a Assembleia da Igreja, como o pastor Rodrigo informou. Os irmãos observaram que o pastor Rodrigo não está conosco. Ele está chegando. O pastor Rodrigo está muito gripado, não está transmitindo mais. O médico garantiu isso. Mas está tomando antibiótico, ele não conseguiria vir de manhã. Ele está vindo no sacrifício, porque, segundo a legislação,